Boa tarde, amigos da Colmeia. Boa tarde, o seu Rui, o nosso preletor dessa noite, que falará sobre o capítulo 27 do Evangelho, Pedi e obtereis. Eu acho que é um capítulo extremamente pertinente para esse momento pandêmico, né, que a humanidade vive, ou seja, o mundo inteiro está de joelhos pedindo a Deus para que obtenha a cura. E a cura normalmente não é só na questão física, né? Não é só olhar para a nossa saúde orgânica, mas também uma reavaliação das nossas prioridades, dos nossos valores. Como é que a gente vai viver depois da pandemia? Tudo vai ser igual? Eu espero que não, né? Que a gente cresça, que a gente amadureça espiritualmente falando, que a gente possa também dar importância à prioridade das pessoas que estão à nossa volta, da nossa família, seja a família consanguínea, mas também a família dos irmãos que convivem conosco, seja no ambiente de trabalho, seja num centro espírita, seja num convívio social. Principalmente um segundo olhar para aqueles irmãos com os quais a gente não tem muita harmonia, né? Pedir também pelos nossos governantes, para que resolvam da maneira mais ética e humana, as questões que estão pipocando por causa da pandemia, não é? Então eu peço que a gente faça a oração de hoje, aproveite cada palavra do seu Rui, que a gente possa então silenciar a nossa mente, a fim de pedir o que realmente a gente precisa para a nossa evolução espiritual, pedindo pelos irmãos que fizeram a passagem em decorrência do Covid-19, pedindo pelos familiares, pedindo por toda a equipe médica e por todos os profissionais que combatem na linha de frente. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos para esse momento que a gente está vivendo. É de extremo aprendizado. Dizem os espíritas que somos privilegiados por estarmos aqui passando por tudo isso, né? Nós não sabemos pelo menos aqui na nossa geração, de um momento tão propício ao amadurecimento. Então vamos observar o que o seu Rui tem para nos dizer, que os bons espíritos também o iluminem, que possamos olhar com os olhos de cristãos, ouvir o seu Rui com ouvidos que querem aprender, que querem mudar. Então eu agradeço a participação de todos e façamos todos muito bom proveito desse momento. Com a palavra, o seu Rui Barbosa, capítulo 27, Pedi e obtereis. Paz e bem a todos. Beijo grande. Boa noite, que a paz e a tranquilidade do nosso Mestre Jesus esteja com todos, esteja em seus lares, esteja em seus lugares de trabalho, em seus pensamentos, hoje e sempre. Agradeço à diretoria da Fraternidade da Colmeia pelo convite para esse evento. Queridos amigos e amigas abelhinhas, hoje iremos falar da importância dos ensinamentos dos evangelhos em nossas vidas. Vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um resumo dos 4 evangelhos que trazem os ensinamentos de ética e de moral. Essa é a preocupação da doutrina dos Espíritos. Vamos ver o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Os ensinamentos de Jesus em todos os 4 evangelhos que encontramos na Bíblia são profundos e que hoje estão mais atuais que há 2000 anos atrás. Jesus nos passou as suas orientações e ensinamentos e dando exemplo em todas as ocasiões. Jesus
exemplificava e elas são úteis, os seus exemplos e os seus ensinamentos, até os dias de hoje. Ele era firme em suas convicções, em suas palavras. Ele falava com autoridade, não com autoritarismo, pois ele fora preparado pelo Pai para tão sublime missão entre nós, de trazer para nós conhecimento para que nós possamos evoluir. Por exemplo, quem nos ensinou a orar foi Jesus. Em várias passagens dos evangelhos, nos seus momentos de descanso, ele dava uma pausa em seus afazeres e procurava ficar sozinho, buscando um lugar mais alto para fazer as suas preces. Nos evangelhos de Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 15, e de São Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4, Jesus nos ensina como a orar. E vamos ver, então, no capítulo 27, o que Jesus nos ensinou. A qualidade da prece. Quando for orar, entre em vosso quarto e fecha a porta e orai ao vosso Pai em segredo, e ele em segredo vos recompensará. Não será pela quantidade das palavras que as preces serão atendidas, porque nosso Pai sabe do que necessitamos. Quando formos orar, limpemos o nosso coração. Perdoemos e perdoamos se tivermos feito alguma coisa contra alguém ou contra qualquer pessoa. Porque o nosso Pai que está nos céus perdoará os nossos pecados. Essas, em síntese, são as palavras de Jesus, usando a maneira atual de nos expressarmos. Nós estamos expressando de uma maneira atual e vamos entendendo que os ensinamentos de Jesus são sempre atuais. E Jesus conta essa parábola. 2 homens subiram ao templo a fim de fazer as suas orações. Um era fariseu. Eles se consideravam superiores ao demais pela interpretação das leis mosaicas. O outro publicano, desprezado pelos judeus por serem cobradores de impostos, porque nós até hoje não gostamos de pagar impostos. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano que estava ao lado dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo, que seria 10% de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, sentindo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Jesus continuou dizendo àqueles que lhe ouvia: Eu vos declaro que este, o publicano, retornou entre os seus e não o outro, o fariseu, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Isso nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. A qualidade da prece estão claramente definida por Jesus. Seja sincero em suas palavras, limpe seu coração e seus pensamentos, e se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe. A prece não será agradável a Deus se partir de um coração purificado de sentimento, mas contrário à caridade, porque a doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação. Seja humilde como o publicano, e não orgulhoso e vaidoso como o fariseu. Examinemos os nossos defeitos e não as nossas qualidades. E se compararmos aos outros, vamos procurar o mal que está em nós e procurar eliminá-los. Devemos aceitar as pessoas do jeito que elas são, isto é, praticar a alteridade. Vamos ver agora a eficácia da prece. São Marcos, no capítulo 11, versículo 24, ele nos diz:
Isto é, Jesus nos diz: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Há pessoas que contestam a eficácia da prece porque acham que Deus sabe tudo e conhece as suas necessidades e que é bobagem ficar se expondo a Ele. Ainda dizem que tudo no universo está regido por leis eternas e que nossos desejos não podem mudar os decretos de leis. Realmente, há leis naturais imutáveis. Deus não pode mudar segundo o capricho das pessoas, segundo os nossos caprichos. Isso é acreditar na fatalidade que nós, como os espíritas, não aceitamos. Se assim acreditássemos, a humanidade seria um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Deus nos deu a inteligência e o discernimento para que possamos dele se servir e não para ficarmos inativos e braços cruzados esperando que aconteça os milagres. O homem é livre para agir, no sentido do bem ou do mal, porém está subordinado às consequências do que faz ou deixa de fazer, entrando na lei da ação e reação ou na lei do retorno. Pois sabemos que tudo que plantarmos, a colheita será obrigatória. Também seria ilógico acreditar que Deus está preocupado com coisas supérfluas ou com coisas materiais. Não vamos pensar em ganhar na loteria, que Deus não olha por esse lado. Ele está preocupado com o nosso crescimento espiritual, que é o verdadeiro ensinado por Jesus. A ação da prece é a transmissão do nosso pensamento. A prece é uma invocação, pois através dela nos colocamos em comunicação mental com outro ser a qual nos dirigimos. Podemos orar por um pedido, um agradecimento, uma glorificação ao Pai. Podemos também orar por nós mesmos ou por outros, ou seja, pela coletividade, pelos vivos e pelos mortos. Devemos orar nesse momento que há necessidade no nosso planeta de orações para que possamos ser auxiliados. A prece dirigida a Deus são movidas pelos espíritos encarregados pela sua execução. As preces dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus, porque nada se faz sem a vontade do nosso Pai. Temos que entender que estamos mergulhados no fluido universal que ocupa todo esse espaço que nós conhecemos. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que se encontre, inspirando bons pensamentos para adquirirmos a força moral para vencermos as dificuldades e nos mostrar o caminho certo e reto. Também afastar de nós os males que ainda trazemos e que praticamos. Preces inteligíveis. Precisamos tomar cuidado para que nossas preces sejam claras, simples e corretas. São Paulo, nas epístolas aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 11, 14, 16 e 17, ele nos ensina: se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro. Para aquele com quem falo e aquele que me fala será, para mim, bárbaro. A prece não tem valor senão pelo pensamento do qual se liga. É impossível ligar um pensamento ao que não se compreende. Para que a prece toque a nós, é preciso que cada palavra revele uma ideia, e se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Muitos oram por dever, outros pelo hábito, mas por isso muitos se creem que já fizeram o suficiente fazendo a prece. Das preces pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores porque são espíritos errantes e ignorantes
do bem. Porque eles estão vendo que pensam neles, que para não se sente menos abandonado e são menos infelizes no mundo espiritual. Para nós espíritas, só existe a morte do corpo físico, pois o espírito é imortal e sobrevive para adquirir novos conhecimentos e voltar a reencarnar-se para cumprir as suas tarefas para a sua evolução. Porém, a prece reergue-lhe a coragem, criam neles os desejos de se elevarem através do arrependimento e pela reparação e fazem desviá-las do pensamento do mal. Algumas pessoas e religiões não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que para a alma só tem duas alternativas. Uma, ser salvas devido às suas atividades e atitudes. E a segunda, ou condenadas às penas eternas. Isso mostra um Deus vingativo e mau, que não é o que nós acreditamos. Nesses casos, as preces serão inúteis. Seria ilógico ter um pai que é todo poder, amoroso, justo e bondoso, não aceitar um filho que sofre com a realidade de suas atitudes quando encarnados. Como espíritas, não acreditamos nas penas eternas e que todos os espíritos têm oportunidade para a sua renovação no mundo espiritual. O homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração contra as leis naturais ou de Deus que não tenha punição. Seremos punidos todas as vezes que transgredimos as leis naturais ou de Deus ou as leis divinas. Não serão dívidas que contraímos, não nascemos endividados, mas obstáculos para a nossa evolução espiritual. Pois entramos nas leis do karma, que o Espiritismo não aceita muito esse termo, mas teremos que reparar as nossas falhas. Maneira de orar. O dever de toda criatura do retorno à vida carnal deveria ser sempre de prece. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deveria ser feita desde que nascemos. Devemos orar com humildade, agradecendo sempre pela oportunidade, pelos benefícios que recebemos, pois mais um dia que estamos vivendo, pela noite que se avizinha, pela vida que nos é dada. Nós devemos agradecer porque nós somos um ser vivente. Devemos sempre pedir perdão a Deus pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo e pela nossa falta de caridade. Dai-me, Senhor, a força para não mais faltar a coragem para a reparação dos males que cometi. Vamos ver agora a alegria da prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca de quem ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Porque as paixões nos criam dificuldades. A prece é filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. Isso nós vamos encontrar no Santo Agostinho trazendo essas informações através dos espíritos superiores em 1861. Portanto, sigamos a Jesus como mestre, como amigo, como irmão mais velho que nos deixou como exemplo o amor em todas as oportunidades que esteve entre nós. Jesus é vida, Jesus é exemplo e modelo a ser seguido para encontrarmos a paz, a sabedoria e a felicidade aqui e agora. E vamos, para encerrarmos, fazermos as observações que conseguimos captar através de nossas pesquisas. Os milagres que possa acontecer em nossas vidas são as confirmações das leis naturais. Podemos atingir a Deus por meio da oração, sem sacrifício e cerimonial complexo. A nossa oração deve ser como a de uma criança conversando com seu pai, com simplicidade, com amor e sem mentiras.
e nos apresentar ao nosso Pai como verdadeiramente nós somos. Devemos orar como amamos uma pessoa, de todo o coração. O cumprimento do dever e de nossa obrigação é uma forma de oração, mas de qualquer forma, se a oração for sincera, Deus a ouvirá. Também oramos por meio da ação, pois a melhor maneira de se comunicar com Deus é cumprir integralmente a sua vontade. Fazer a vontade de Deus consiste em obedecer às leis da vida que encontram gravadas no nosso sangue, no nosso espírito e em nosso coração. É justo implorar o auxílio de Deus para obtermos aquilo que temos necessidade. No entanto, será absurdo pedir a realização de coisas que nós temos que lutar para conseguir. Devemos procurar, pelo nosso esforço, tudo aquilo que nós precisarmos. Toda a técnica da oração é válida quando põe o homem em contato com Deus. Deus não fala ao homem se esse não se mantiver em calma e com tranquilidade. Devemos orar frequentemente, pois cada vez que oramos, aprendemos alguma coisa. A calma proveniente da oração é uma tremenda força poderosa na ajuda terapêutica. O amor é a oração mais elevada. Pratiquemos o amor e estaremos sempre orando e sempre pensando em Deus. Vamos aproveitar esses momentos e dirigir as nossas preces para aquelas pessoas que procuram nos servir nos dias atuais, correndo o risco de colocar a sua saúde em perigo. Vamos orar pelas pessoas anônimas que fazem a limpeza da nossa cidade, aos motoristas que fazem o transporte de pessoas ou de carga, para aqueles que estão na área da saúde, cuidando dos nossos enfermos, correndo o risco de também contrair doenças. Então, a essas pessoas que nós possamos elevar as nossas preces na noite de hoje. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito boa noite e obrigado por essa oportunidade. Pessoal, que essa preleção do seu Rui possa nos ter dado a consciência de que, independentemente da situação em que a gente se encontre, que a gente nunca abandone a prece, nunca deixe de alimentar o nosso lado espiritual. Que a gente sempre fortaleça essa questão, porque daí o nosso psíquico, o nosso orgânico, tudo responde positivamente. E não é à toa que a humanidade está passando por tudo isso, que o mundo inteiro se recolheu para se voltar para si mesmo, pensar numa maneira diferente de viver, não é? Então, eu quero acreditar que tudo vai mudar daqui para frente, e vai. Então, eu quero terminar com a oração de São Francisco, que nada mais é do que a síntese da gente se doar, independentemente da nossa situação. Que a gente possa sempre oferecer mais do que precisar, do que requisitar. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado.
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Paz e bem para todos. Até a próxima preleção, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.